Boa noite a todos. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os presentes e internautas que nos acompanham pelo YouTube, Facebook da Câmara Municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, encontram-se presentes todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Portanto, havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 18ª legislatura e, sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Convido as senhoras vereadoras e os senhores vereadores a ficarem em pé e convido o senhor secretário para que proceda a leitura do texto bíblico. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doença entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhes para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos os tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2025. Senhor. Com a palavra, vereadora. Com o pedido da vereadora, coloco em votação o pedido de dispensa da leitura da ata da primeira sessão extraordinária de 3 de fevereiro de 2025. Aqueles que estiverem de acordo com a votação sim pela dispensa da leitura da ata, fiquem como estão, ou caso não, que votem contrariamente, se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Com a aprovação da dispensa da leitura da ata, coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 3 de fevereiro de 2025. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata em votação. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante da matéria do expediente. Dispõe projeto de lei 03/2025, onde dispõe sobre a reversão em favor do Poder Público Municipal de sepulturas no cemitério municipal de Fernando Prestes e no cemitério municipal do distrito de Agulha, na forma que especifica e dá outras providências correlatas. O artigo 1º traz que fica por esta lei autorizado o Poder Público Municipal a efetivar a reversão de sepultura do cemitério municipal de Fernando Prestes e do cemitério municipal do distrito de Agulha, que estejam em situação de abandono. O parágrafo único diz que entende-se por situação de abandono apenas aquelas em que os restos mortais foram depositados diretamente na terra, sem a existência de qualquer tipo de identificação ou monumento em alvenaria erguido logo acima da terra. O artigo 2º traz também que os restos mortais, despojos retirados das sepulturas em situação de abandono, de que trata o artigo anterior, serão devidamente identificados dentro das possibilidades e transferidos para uma área própria, chamado ossário. O inciso 1º traz também que, previamente à realização da reversão que consta do artigo 1º, a municipalidade dará publicidade por meio idôneo, através da imprensa oficial, com antecedência mínima de 60 dias, informando qual sepultura será revertida. O inciso 2º também traz que poderão ser revertidas simultaneamente quantas sepulturas estiverem na situação que rege a presente lei.
O inciso 3º também diz que, havendo a impugnação por parte de qualquer familiar que identifique a existência de um parente seu, no prazo constante do parágrafo 1º, não será permitida a reversão em favor da municipalidade em prejuízo aos familiares dos decujos sepultados. O inciso 4º também diz que a identificação que trata o parágrafo anterior se dará mediante a apresentação de certidão de óbito do sepultado, a respectivas certidões de nascimento, casamento dos parentes vivos, bem como de documento idôneo apto a atestar o local exato do sepultamento. O inciso 5º também traz que, para fins desta lei, qualquer parente, independente de grau na linha descendente, estará apto a realizar a impugnação que trata o parágrafo 3º deste artigo. O artigo 3º traz que as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. E o artigo 4º finaliza que esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões Salvador Aliberti, ao 7 de fevereiro de 2025, Rosimeira Aparecida Mendonça Ascencio. Vereadora. As comissões. A justificativa que traz o projeto diz que o presente projeto trata de um tema sensível e necessário. Como já de conhecimento de alguns pares, o cemitério do distrito de Agulha não possui mais local adequado à abertura de novas covas jazigos para a realização de enterro das pessoas que vierem a falecer. As medidas necessárias para a solução deste problema apenas surtirão efeito em longo prazo, haja vista que a autorização para ampliação de cemitérios junto aos órgãos responsáveis leva um grande tempo. Em razão da iminente necessidade, uma solução viável é a reutilização de covas que existe atualmente em referido cemitério em situação de abandono. Como se pode verificar pelas inclusas imagens, existem diversas covas em que o sepultamento se deu diretamente na terra, sem qualquer tipo de construção ou identificação. Assim, o presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a realizar o reaproveitamento dos referidos locais, dando destinação adequada aos restos mortais ali encontrados. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 7 de fevereiro de 2025, ainda a Rosimeira Aparecida Mendonça Ascencio. Arquives. Também traz aqui o parecer da assessoria jurídica. Não é necessário, presidente? Então fica... vai para as comissões. Requerimento 01/2025. Requeremos, nos termos regimentais, depois de ouvido o nobre plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo se digne a encaminhar para a Câmara Municipal de Fernando Preste o extrato detalhado, impresso ou digital, de todo o ano de 2024, dos olerites de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Fernando Preste, e respectivos crédito, autorização, que é encaminhada ao Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira para tal fim. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 7 de fevereiro de 2025. Dr. Misael Fernando Gibertoni, presidente desta Casa, Maurício Araújo Ferrari, vereador, e Douglas Alves de Oliveira, vereador. A discussão e votação é na ordem do dia. A justificativa que traz o requerimento diz que o objeto do presente requerimento é de que se tenha conhecimento de quanto efetivamente cada servidor municipal recebe em sua integralidade, haja visto que o portal da transparência não corresponde efetivamente ao que cada um recebe, em prejuízo à lei de transparência. Esclarece ainda que surgiram notícias que os servidores estariam recebendo acima do teto constitucional, salário do prefeito. Assim, para apurar eventuais irregularidades e ter a segurança do que efetivamente ocorreu, se faz necessária a presente verificação. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 7 de fevereiro de 2025, presidente Misael Fernando Gibertoni, vereador Maurício Araújo Ferrari e vereador Douglas Alves de Oliveira. Arquives. Indicação 01/2025,
Indico à mesa, após ouvindo o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo para que tome as providências cabíveis junto ao departamento competente, no sentido de instalar braços de luz e luminárias nos 3 postes localizados na rua Ernesto Batista de Aguiar, no trecho que vai da Unidade Básica de Saúde, a UBS, José dos Filho, no distrito de Agulha, ao ginásio de esportes. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 4 de fevereiro de 2025, vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida. A discussão e votação é na ordem do dia. Indicação 02/2025, indico à mesa na forma regimental, após ouvindo o nobre plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente, no sentido de instalar postes com braços de luz e luminárias na rua Antônio de Souza Branco, no conjunto habitacional José Edmilson Buaro, no trecho compreendido entre a Praça Albino Zaniboni e o trevo de acesso à cidade com a imagem de São Sebastião. Assim como na rua Ernesto Batista de Aguiar, no trecho que vai da frente do Centro Convivência do Idoso, Antônio Ari Belucci, até a rua Coronel Camisão, próximo ao trevo de São Cristóvão. Vereadora Valdirene Doce Porfida. A discussão e votação é na ordem do dia. E aqui ela justifica que os moradores estão solicitando a colocação de postes com braço de luz e luminária nos endereços citados para que o local fique iluminado e ofereça mais segurança aos moradores e transuentes que trafegam diariamente pelo referido local. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 4 de fevereiro de 2025, ainda a vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida. Arquive-se. Indicação 03/2025, indica a mesa da forma regimentais, após ouvindo o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências necessárias junto ao departamento competente, no sentido de instalar postes com braços de luz e luminárias na rua Antônio Zaniboni, no conjunto habitacional Jardim Luquete 1, no trecho compreendido entre a rua Antônio Urna, mais 100 metros, sentido Jardim do Cedro. Sala das Sessões Salvador Aliberti, 4 de fevereiro de 2025, vereador Carlos Roberto Estruzani. A discussão e votação é na ordem do dia. Também tem aqui, acho que a justificativa do vereador, viu, presidente? Que justifica que os moradores estão solicitando a colocação de postes com braços de luz e luminárias no endereço citado para que o local fique iluminado e ofereça mais segurança aos moradores e transuentes que trafegam diariamente pelo referido local. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2025, vereador Carlos Roberto Estruzani. Arquive-se. Indicação 04/2025, indico à mesa, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que tome as providências cabíveis junto ao departamento competente, no sentido de construir uma lombada nos 2 lados da Avenida Pedro Paulo de Foge, nas proximidades do Bar do Paciência. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, 5 de fevereiro de 2025, vereador Carlinhos Roberto Estruzani. A discussão e votação é na ordem do dia. E a justificativa também, a indicação diz que a instalação de lombada naquela localidade se faz necessário no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando mais segurança aos transuentes e trabalhadores daquela região da cidade, tendo em vista o intenso fluxo de veículos que pode ocasionar graves acidentes. Sala de Sessões Salvador Aliberti, 5 de fevereiro de 2025, Carlos Roberto Estruzani, vereador. Arquive-se. Indicação 05/2025, indico à mesa na forma regimental, após ouvindo o nobre plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal que, junto ao setor competente, estudem a possibilidade de aumento no valor do Vale Alimentação e do Auxílio Saúde, oferecidos aos funcionários públicos do nosso município. Sala das Sessões Salvador Aliberti, da Câmara de Fernando Prestes, 4 de fevereiro de 2025, vereador Douglas Alves de Oliveira. A discussão e votação é na ordem do dia. E ele justifica, presidente, que atualmente o valor de R$ 240 destinado ao Vale Alimentação se mostra insuficiente, considerando o significativo aumento nos preços dos alimentos e dos produtos básicos que impactam diretamente na qualidade de vida dos trabalhadores. Precisa-se ainda estudar a viabilidade deste benefício ser entregue através de um cartão alimentação, para que tais valores disponibilizados não impliquem em descontos na folha de pagamento, como ocorrem atualmente.
Além disso, o auxílio saúde, que atualmente encontra-se em torno de R$ 60, também se torna cada vez mais defasado, visto o aumento exorbitante nos preços dos planos de saúde e serviços médicos. Diante dessa realidade, solicito que seja realizada uma análise cuidadosa sobre a possibilidade de reajustar tais valores, visando garantir melhores condições de alimentação e saúde para os servidores que desempenham um papel fundamental na administração pública e no bem-estar de nossa sociedade. Agradeço antecipadamente pela atenção e eu aguardo um retorno sobre esse importante assunto, aproveitando o ensejo para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração. Sala das Sessões Salvador Aliberto, da Câmara Municipal de Fernando Prestes, aos 4 de fevereiro de 2025, vereador Douglas Alves de Oliveira. Arquive-se. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente. Encerrada a matéria do expediente, de acordo com a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Douglas Alves de Oliveira. Boa noite a todos, nobres pares, mesa diretora, aos colaboradores da casa, ao jurídico, aos que se fazem presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de cumprimentar em especial a presença da minha mãe, seja sempre muito bem-vinda. Vou começar pelo meu requerimento a respeito do pedido do aumento do Vale Alimentação e do Auxílio Saúde. Eu já, na sessão extraordinária, eu já tinha adiantado por prefeito que aqui se fazia presente. Inclusive, gostaria de trazer que o prefeito está em viagem a Brasília, por isso que não se faz presente aqui nessa sessão. E foi um aumento, teve a reestruturação dos valores salariais na sessão passada, que nós votamos, foi aprovada, hoje tem a segunda votação, com certeza vai ser aprovado, mas mesmo assim eu ainda acredito que é necessário essa melhoria nesse Vale Alimentação, que hoje é de R$ 240, e no Auxílio Saúde, que é de apenas R$ 60. É um valor muito insignificante, eu sei que está no começo do mandato, ainda é um pouco difícil de fomentar essas questões, pois já foi um passo muito grande os aumentos que vieram aqui para essa casa para serem discutidos, mas eu acredito que com o passar do tempo aí, o Mariel, junto com o Wilson, junto com o Adilson, vão dar as devidas tratativas aí nesse assunto para melhorar as condições do nosso funcionalismo público. Gostaria de cumprimentar também os demais vereadores pelos requerimentos apresentados, são todos de muita importância para a nossa população, tanto de Agulha quanto daqui de Fernando Prestes, e a respeito dos esclarecimentos, das solicitações de esclarecimentos da Prefeitura, a respeito da ficha de pagamento para o banco, em confronto com os olerites. A gente houve alguns boatos pela cidade, alguns munícipes trazem até nós uma possível situação de que alguns servidores estariam sendo remunerados acima do que o salário do prefeito, que no caso é inconstitucional. Então, a gente, para verificar essa situação, eu quero acreditar que isso seja apenas comentários, sejam apenas boatos, que não tenha acontecido esse fato, mas para trazer tudo às claras, a gente fez esse requerimento, o Misael, junto com o Maurício e junto comigo, para tornar isso aí mais transparente possível e esclarecer essas questões para a nossa população, tá certo? Por momento são essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está com a palavra a vereadora Fabiana Patrícia Tessarro Molena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais companheiros da casa, os que se fazem aqui presente, também os internautas, né, que nos acompanham em vossas casas. Os projetos de lei desta noite também, quero parabenizar a todos pelas indicações, pelos requerimentos. Do projeto de lei que foi lido, né, que hoje não vai ser votado, só lido, sobre as sepulturas, já no início do nosso mandato, veio, né, para esta Casa de Leis também. É uma situação que a gente sabe que é urgente, né, vereadora? Mas é uma situação, porém, também muito delicada. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando veio para essa Casa de Leis essa votação, teve uma pessoa que me procurou e ela me disse que na outra ocasião que houve, aconteceu um fato que ela não conseguiria esclarecer para ela até hoje, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque os restos mortais é uma coisa assim que a gente tem que ter zelo,
como eu sempre cobro da administração, também o zelo pelo cemitério. Então, os restos mortais, a gente tem que ter muito zelo, então a gente tem que ter muito cuidado, muito cautela. Eu sei, assim, que a necessidade é muito grande, mas a gente tem que ter muita cautela. Então, né, que seja algo, assim, muito bem conversado, muito bem estudado, para que nada de errado aconteça, para não mexer com o sentimento, né, das nossas famílias também, das famílias que têm seus entes queridos no nosso Campo Santo. Sobre as iluminações, que a vereadora Valdirene colocou de agulha, que o vereador Carlinho colocou daqui de Fernando também, é de muita importância. Ali da Antônio Zaniboni, já faz de quando tem o loteamento que tem ali no bairro, o Jardim Loquete 1, que eles têm essa necessidade. Agora, com o Jardim do Cedro, ainda mais, né? Porque o pessoal se movimenta muito ali por aquela rua, que eles têm 2 ruas de acesso aqui para o centro da cidade, Antônio Zaniboni e a outra de cima. E aquela rua ali é muito escura mesmo, tenho certeza que as de agulha também, né, Valdirene? Então, acho que isso aí, para a segurança das pessoas que transitam, é de extrema importância, porque talvez a gente passa de carro e a gente passa despercebido. Mas nós temos que lembrar que tem aquelas pessoas que transitam, talvez, a alta hora da noite, vêm trabalhar, mulheres, e elas não têm mais como passar nessas ruas, porque a falta de segurança, né, ocasiona esse medo, essa insegurança nas pessoas. E são essas as minhas palavras. E, não, tem mais um também, quanto à construção das lombadas também, né, da lombada lá do Paciência, também de extrema importância, que muitas vezes a gente está lá e a gente vê a falta de responsabilidade das pessoas, de respeito, né, que tem crianças, tem pessoas, então também de muita importância. E também pela averiguação, né, dos fatos aqui que fizeram, dos funcionários. Então, como o vereador Douglas bem disse, fica boatos, fica diz que me diz que. Então, pelo menos já são esclarecidos todos os fatos. Agradeço, são essas minhas palavras por enquanto. Obrigada. Está com a palavra o vereador João Carlos da Silva. Dispenso, senhor presidente. Está com a palavra a vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Colegas vereadores e vereadoras, a todos os presentes e aos internautas que nos assistem em casa. Parabenizo todos os colegas pelas indicações. E a indicação que eu trago aqui hoje, então, é sobre mesmo a iluminação, sobre os postes lá em Agulha. Eu tirei umas fotos para ficar melhor a explicação. Primeiramente, na rua Ernesto Batista de Aguiar, em frente ao posto de saúde. Esse primeiro poste é em frente ao UBS José Doce Filho. Subindo, são 3 postes que não têm o braço de luz. Então, é escuro, é até o ginásio. Do ginásio para cima, é iluminado, tudo certinho. Então, solicito nesses 3 postes o braço com a iluminação. Aí, descendo nessa mesma rua, encontra-se o CCI, o Centro de Convivência do Idoso, que fica até a rua Coronel Camisão. Não tem nenhum poste, nem braço de luz, é bem escuro à noite, né? Então, ali eu peço que seja, se possível, o poste com as luminárias, da frente do CCI até a Coronel Camisão, perto da imagem de São Cristóvão, para que todos entendam aí, certo? Isso, aí é bem em frente, ó. Isso, descendo, tem todas essas árvores e não tem nenhum poste. Aí a próxima agora é na Coab. Isso, a Coab é na Antônio de Souza Branco. Esse trechinho aí da Praça Albino Zaniboni até a imagem de São Sebastião também não tem nenhum poste e, a pedido de muitos moradores que transitam a pé, é muito escuro à noite. Então, ali também eu solicito vários postes com o braço de luz.
né, para a segurança das pessoas que transitam por ali. É isso a minha indicação de hoje. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, vereadora. Está com a palavra o vereador Carlos Roberto Estruzani. Boa noite a todos. Boa noite. Atendendo aos pedidos dos municipais, residentes nas áreas nacionais, eu fiz essas duas indicações, com essa simples média. Os postes, os braços de luz ali, os postes ali na área do Tessar ali, e as duas lombadas que vai e que vem da agulha do paciente. Que talvez eu vou ali um pouquinho, coisa mínima, é muito perigoso ali, muito demais. Irmão. Pode evitar muita coisa. É a única coisa que eu queria falar para vocês é isso aí. Agradecer a todo mundo e fiquem com Deus. Agora eu vou usar a palavra. Eu acredito que a vereadora assuma a presidência, de fato, é por aí, né? Se quiser tomar assento, fique à vontade. Boa noite novamente. Vamos lá, hoje eu queria parabenizar os trabalhos que foram apresentados, as indicações. Nós estamos na primeira sessão ordinária de 2025. Já vieram aqui os vereadores, tanto a Valdirene, já com indicação, o Douglas com indicação, o Carlos Roberto, o Carlinho, né? A gente vai tratar o Carlos Roberto e Carlinho aqui, né, Carlinho? Fica mais fácil para a gente identificar. Então, eu parabenizo o trabalho de vocês. Isso vem muito de encontro com o discurso que eu fiz na sessão de posse, que eu acredito que essas indicações, perdão, né, o nome correto é indicação, elas têm que ser ouvidas pelo prefeito mais do que as indicações que os secretários fazem, porque os representantes do povo estão aqui, as pessoas que foram eleitas estão aqui para que levem a demanda da população perante ao executivo. Então, eu acho que nós estamos numa gestão diferente, eu tenho certeza que o prefeito vai responder, e se ele não responder, nós vamos ficar cobrando ele, como nós cobrávamos os prefeitos anteriores, para que façam essas melhorias, né? Porque a construção numa lombada, na Avenida Pedro Paulo de Foz, como o Carlinho bem apontou, é uma necessidade. Às vezes o pessoal mais jovem passa correndo por ali, tem um fluxo muito grande das pessoas que frequentam o Paciência, então isso pode evitar um acidente, tal qual a iluminação que a Valdirene sugeriu lá no distrito de Agulha. São 2 pontos que estão sem iluminação no período noturno. A gente sabe que ali o distrito fica à margem da rodovia, tem toda uma questão de segurança que a gente não pode dar moleza, né? Então, acho que toda essa questão vai além de um conforto e passa por uma questão de segurança. Os apontamentos que foram feitos são relativos à segurança. E eu gostaria de pedir para o Jaime, você está com as fotos que a Valdirene, que a Rosimeire juntou no projetinho de lei, que ela pediu para que fosse lido hoje. E eu acho importante ilustrar, como a vereadora Fabiana muito bem apontou, é um tema complexo, porque ele envolve uma questão com os restos mortais das pessoas, que deve ser preservado, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E pode ir passando as fotos. O caso em atenção diz respeito lá no distrito de Agulha, que existem muitas, você pode chamar de lote, você pode chamar de jazigo, mas o nome mais correto que tem, por mais pesado que seja, são covas, né? Onde alguém foi sepultado, né? Uma sepultura, e hoje o distrito de Agulha carece de espaço para ampliação, para poder fazer o sepultamento das pessoas que vêm a falecer no distrito, e tem as suas raízes aí no distrito, e tem o desejo de serem sepultados na terra natal. Então, eu entendo a propositura da Rosimeire, uma propositura que já anteriormente foi questionada, por conta de abandono, né? Então, o projeto de lei que ela propôs, ela gera uma questão de uns certos cuidados, para que você não venha a prejudicar a memória de qualquer pessoa, ou os restos mortais de qualquer pessoa. E por ser bem complexo, eu pautei esse projeto de lei, que autoriza o Executivo a tomar essa medida, para começar a discussão. Então, nós vamos deixar esse projeto em discussão aí 40 dias, mais 60 dias,
para que os vereadores, com calma, reflitam a respeito do tema. Se porventura quiserem fazer alguma emenda para complementar o projeto de lei, para resguardar alguma coisa, se quiser ficar restrito só ao cemitério de Agulha e não ao cemitério de Fernando, enfim, as possibilidades são inúmeras. Então, eu acho que o projeto legislativo ele evolui dessa maneira. A gente vai discutir essa ideia, a gente vai trocar experiências com algum outro lugar que viveu essa necessidade e analisar qual é a melhor solução. Afinal de contas, nós estamos aqui eleitos pelo povo e temos que fazer, tomar as decisões necessárias. E aqui, deixando por fim a questão, hoje nós já vamos ter também aprovar em segunda discussão o reajuste dos servidores públicos, vem de encontro com o que o vereador Douglas propôs, o aumento o Vale Alimentação. Eu acho que é válido, né? Eu só não sei se encaixa no orçamento da Prefeitura, considerando o aumento expressivo que foi dado recentemente, mas sempre é bem-vindo. Eu penso que todos devem ganhar bem. E vem aqui o requerimento, que o mais polêmico da noite, e eu não vejo problema nenhum nesse sentido, que diz respeito dos vencimentos de funcionários municipais que supostamente estariam recebendo acima do teto constitucional. Veja bem, senhores, eu até fiz um pronunciamento nas redes sociais e vou garantir a transparência de tudo que nós fazemos aqui na Câmara Municipal. Eu tenho um amigo que diz que a transparência é um detergente, que ele limpa e deixa claro o que é certo e o que é errado. Então, outrora, quando teve uma mudança de gestão lá atrás, eu tinha feito CPI, tinha feito busca de informações, eu trouxe muitos requerimentos aqui para que fosse investigado uma série de acusações que existiam à época, e infelizmente a configuração da Câmara, na ocasião, não aprovou o projeto que foi feito. E alguns disseram que pelo fato de eu ter ligações políticas com o ex-prefeito, ligações de amizade, de negócio, que a gente ia jogar por baixo do tapete algo que ele tenha feito de errado. Pelo contrário, nós vamos apurar, né? Eu tenho muita confiança no trabalho que o ex-prefeito fez, né? Tanto que é um amigo pessoal, ele teve muitos méritos que eu fiz questão de divulgar quando da campanha que a gente trabalhou, mas evidentemente que falhas podem ocorrer aqui, lá ou acolá. E a melhor maneira que você tem de verificar uma situação é apurando, porque senão fica o disse que me disse, que conversinha daqui, conversinha dali, e chegou ao meu ouvido que tinha funcionário que ganhava 17 mil reais por mês. Eu acho que é um absurdo o comentário nessa envergadura, mas eu não posso garantir para você que não, certo? Então eu acho que assim, para os funcionários que tiveram em seus nomes citados por essa circunstância, eu acho que o requerimento dessa Casa de Leis irá beneficiá-los em muito, e, né, se eles estão com a razão e que não é verdade, vai aparecer os números, e também, se porventura os números forem de fato o que se disse, que me disse, esses irão responder pelo erro que cometeram, como qualquer outro servidor, ou se eu cometer, ou se você cometer. Eu acho que ninguém está acima da lei, né? É ledo o engano daquele que está hoje aqui exercendo uma função e acha que está acima da lei. Nós estamos de passagem, cada um sabe das suas obrigações, né? Então eu não vejo motivo para que qualquer pessoa ache ruim que a Câmara de Vereadores paute esse tipo de matéria e investigue. Afinal de contas, quem não deve não teme, né? E quem não deve quer que a justiça seja praticada e o que é verdade venha à tona. Mas a população precisa desses esclarecimentos. E a Câmara de Vereadores, ela não está subordinada a nenhum interesse político. A gente cansou de ver isso aqui. Essa Câmara de Vereadores não tem reuniões anteriores às sessões que aqui estão para combinar, para proteger A ou B. Essa Câmara de Vereadores representa os munícipes, representa Fernando Prestes. Então, assim,
Quem tem crédito vai ter crédito, quem tem débito vai pagar. Essa que é a nossa postura, essa que é a nossa obrigação, e ganhamos muito bem para fazer isso. Por hora, são esses os meus esclarecimentos. Senhores, vocês querem, está esgotada a matéria do expediente, vocês querem tocar? Querem fazer um intervalo de alguns minutos? Podemos tocar? Então vamos tocar adiante. Dando início à ordem do dia da primeira sessão ordinária, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras para a ordem do dia. Senhor presidente, continuam presentes todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis. Havendo quórum regimental, damos início à ordem do dia da primeira sessão ordinária da 18ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Indicação 01/2025, de autoria da vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida, indicando a instalação de braços de luz e luminárias nos 3 postes localizados na rua Ernesto Batista de Aguiar. Coloco em discussão a indicação 01/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão e os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por todos os vereadores por unanimidade. Só um minutinho que eu vou registrar os votos aqui, tá, presidente, tá, secretário? Não, tá tranquilo aqui. Nominal. Sim. Agora com esse mouse aqui, João, fica muito mais fácil do que ficar correndo dentro na tela, tá vendo? Aí todos os vereadores, agora saiu a foto, como era para sair certinho, aprovado. Vamos encerrar aqui, concluir. Aprovado o requerimento 01 por unanimidade de votos. Perfeito. Agora, senhor presidente, informo que a matéria será encaminhada ao Executivo para as devidas providências. Pode seguir, João. Indicação 02/2025, de autoria da vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida, indicando a instalação de postes com braços de luz e luminárias na rua Antônio de Souza Branco, no conjunto habitacional José Demilson Boaro, assim como na rua Ernesto Batista de Aguiar, no trecho que vai da frente do Centro Convivência do Idoso, o CCI, Antônio Ari Belucci, até a rua Coronel Camizão, próximo ao trevo de São Cristóvão. Coloco em discussão a indicação 02/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão e os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por todos os vereadores por unanimidade. Vou registrar aqui os votos, ficam ali no telão, todos os vereadores. Concluir. Aprovada. Informo que a matéria será encaminhada ao Poder Executivo para as devidas providências. Indicação 03/2025, a autoria é do vereador Carlos Roberto Estruzani, indicando a instalação de postes com braços de luz e luminárias na rua Antônio Zaniboni, no conjunto habitacional Jardim Luquete 1, no trecho compreendido entre a rua Antônio Urna, mais 100 metros, sentido Jardim do Cedro. Coloco em discussão a indicação número 3 de 2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vou registrar aqui também o voto de todos os vereadores. Quem não assistiu à última sessão, que está em casa, ou os que estão aqui presentes,
Esse é um sistema novo que a gente está implantando de votações, e assim que a gente for recebendo as demais parcelas do duodécimo que a gente recebe do orçamento da Prefeitura, nós vamos adquirir notebooks para que todos os vereadores façam a votação simultânea, cada um por si. Eu estou fazendo aqui de maneira nominal, porque nós já implementamos a tramitação eletrônica de todos os protocolos. Então, não tem como eu fazer parcial. Então, por isso que eu estou fazendo a votação nominal de acordo com a manifestação dos vereadores que votam, tá? Aprovado esse também. Informo que a matéria será encaminhada ao Poder Executivo para as devidas providências. Indicação 04/2025, autoria do vereador Carlos Roberto Estruzani, indicando a construção de lombada nos dois lados da Avenida Pedro Paulo de Foge, nas proximidades do Bar do Paciência. Coloco em discussão esta indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que votam sim, permaneçam como estão, e os que votam contrários, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores por unanimidade. Deixa eu pôr aqui, nominal. Informo que a matéria será encaminhada ao Poder Executivo para as devidas providências. Indicação 05/2025, de autoria do vereador Douglas Alves de Oliveira, indicando que seja estudada a possibilidade de aumento no valor do Vale Alimentação e do Auxílio Saúde, oferecido aos funcionários públicos do nosso município. Coloco em discussão a indicação 05/2025. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 01/2025, de autoria dos vereadores Douglas de Oliveira, Maurício Ferrari e Misael Gibertoni. Requer informações do Poder Executivo. Coloco em discussão a presente proposição. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis votam sim, permaneçam como estão, e os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só um minutinho, João, deixa eu só registrar esse requerimento aqui, que ele ficou fora de ordem aqui, está lá em cima. Pronto, já peguei. Deixa eu voltar ali no dia. Projeto de resolução. Requerimento em votação. Nominal. Todos os vereadores. Concluir. Aprovado. Pode seguir, secretário. Por favor. Só para informar, né, presidente, que os projetos aqui já teve os pareceres favoráveis da assessoria jurídica, viu? Assim como das comissões permanentes. Projeto de resolução. O 01 já foi, né? É o projeto de resolução 01 agora, né? É. Isso. Tô. Projeto de resolução 01/2025, da nova redação e reestrutura o quadro de servidores da Câmara, servidores da Câmara Municipais, lotado na Câmara Municipal de Fernando Prestes, da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução 01/2025, que dá nova redação e reestrutura o quadro de servidores públicos municipais lotados na Câmara Municipal de Fernando Prestes e da providência. Informo que o quórum para a aprovação dessa proposição é de 2/3 dos membros nessa casa. Está em discussão. Só para esclarecer, senhores vereadores, essa aqui é aquela matéria que nós estamos reajustando os salários dos servidores da Câmara Municipal, tal qual está sendo reajustado o salário dos servidores
da Prefeitura. Então, o contador da Prefeitura vai ganhar igual ao contador da Câmara, o tesoureiro da Prefeitura vai ganhar igual ao tesoureiro da Câmara e assim por diante. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação a presente proposição. Os favoráveis mantenham-se como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deixa eu só registrar aqui o projeto. É em segunda discussão. Muito bem. Deixa eu registrar. Por favor, secretário, pode seguir. Projeto de resolução 02/2025, da nova redação ao inciso 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Prestes, instituído pela Resolução 1313, de 12 de dezembro de 1990, e da outras providências. E também informando, viu, presidente, que também esse projeto teve parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis. E já foi aprovado também em primeira discussão. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução 02 de 2025, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 79 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernando Prestes, instituído pela resolução 1313 de 12 de dezembro de 1990 e dá outras providências. Essa matéria, como ela altera o regimento interno da casa, ela possui quórum de aprovação de 2/3 dessa casa, ou seja, 6 votos. Está em discussão. Essa mudança que está sendo feita, senhores vereadores, eu lembro que eu já expliquei na sessão extraordinária e também relembro para aqueles que estão nos ouvindo, que diz respeito à convocação dos senhores para sessões extraordinárias, mediante publicação no Diário Oficial da Câmara e também através de e-mail eletrônico. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os favoráveis votem sim, permaneçam como estão, os contrários que votem não, se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Vamos registrar os votos. Votação. Nominal. Pode seguir, senhor secretário. Projeto de Lei Complementar 01/2025 institui o Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS, no município de Fernando Prestes e dá outras providências. Também informando que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis, e já foi aprovado também em primeira votação na sessão anterior. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 01 de 2025, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Fernando Prestes e dá outras providências. Informo que o quórum para a aprovação desta proposição é de maioria absoluta, ou seja, 5 votos. Só lembrando os senhores vereadores que essa matéria trata daquele benefício que a Prefeitura dá de desconto para os inadimplentes com o pagamento de ISS e IPTU. A medida visa aumentar a arrecadação pela municipalidade e também possibilitar o pagamento parcelado e com juros para as pessoas que não conseguiram fazer o pagamento no prazo. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis votam sim, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Deixa eu registrar aqui, João. Complementar 1, votação. Esse aqui eu não vou. Pode seguir, João. Projeto de Lei Complementar 02/2025, da nova redação ao capítulo do artigo 2º da Lei Municipal número 2125, de 12 de abril de 2013, que especifica e dá outras providências.
informando também que o projeto possui parecer favorável da assessoria jurídica, assim como das comissões permanentes desta Casa de Leis, e já foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão anterior. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 02/2025, que dá nova redação ao caput do artigo 2º da Lei Municipal 2125, de 12 de abril de 2013, que especifica e dá outras providências. Informa que o quórum para esta proposição é de maioria absoluta dos membros da Casa, ou seja, 5 votos. Essa matéria aqui diz respeito à criação, deixa eu só verificar aqui, da frente de trabalho, que está sendo aumentado o número de vagas, tanto em período integral quanto em período parcial. Ele já foi votado e está agora em segunda discussão e segunda votação. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis votam sim, permaneçam como estão. Os contrários que votam não, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pode seguir, secretário. Isto. Senhores, antes de colocarmos em votação a proposição Lei Complementar 03 de 2025, o senhor secretário achou por bem fazer a leitura da matéria o que consta no artigo 2º, que diz claramente quanto às tabelas de referências dos respectivos cargos. Talvez, na primeira vez que foi lido, gerou uma confusão de quem nos ouvia enquanto era lida a matéria. Então, para que não reste nenhuma dúvida quanto ao teor da matéria que está sendo lida e votada, o senhor secretário vai fazer novamente a leitura da lei que nós vamos colocar em votação. Bem, então nós vamos fazer pausadamente, falando sobre referência, que ficou na dúvida aí. Então, de valor fixo. A referência 1 é R$2.000. A 2 é R$2.500. A 3 é R$2.708,85. A 4 é R$2.895,05. A quinta, a referência 5, é R$2.969,97. A referência 6 é R$3.498,12. A referência 7 é de R$5.046,12. A referência 8 é de R$6.390. A referência 9 é de R$6.650. A referência 10 é no valor de R$7.000. E a referência 11 é no valor de R$7.390. Então, os seguintes cargos passam a ter as novas referências no quadro geral de pessoal. Artifício, referência 2. Assessor de comunicação social, referência 5. Assessor técnico, referência 2. Assessor técnico de gabinete, referência 2. Assessor técnico jurídico, referência 9. Assistente administrativo, referência 3. Assistente social, referência 2. Atendente, referência 1. Auxiliar consultório dentário, referência 1. Auxiliar de enfermagem, referência 1. Auxiliar de escritório, referência 1. Auxiliar de serviços braçais, referência 1. Chefe de seção de lançamentos, referência 2. Chefe de seção de pagamentos, referência 2. Chefe de setor de compras e licitação, referência 7. Chefe setor de engenharia, referência 7. Chefe setor de lançadoria, referência 7. Chefe setor pessoal, referência 7. Cirurgião dentista, referência 5. Coletor de lixo, referência 2. Conselho tutelar, referência 1.
Contador Público, referência 7. Coordenador de Cultura, referência 2. Coordenador de Esporte, referência 1. Coordenador de Creche, referência 3. Coordenador de Saúde, referência 2. Dentista 28 horas, referência 6. Diretor de Assistência e Promoção Social, referência 2. Diretor de Chefia de Gabinete, referência 9. Diretor de Departamento Municipal, referência 9. Diretor de Esporte e Lazer, referência 2. Engenheiro 30 horas, referência 7. Escriturário, referência 1. Farmacêutico, referência 2. Fisioterapeuta, referência 2. Inspetor de alunos, referência 1. Jardineiro, referência 2. Médico 20 horas, referência 5. Mensageiro, referência 1. Médico veterinário, referência 4. E merendeira, referência 1. Motorista, referência 2. Motorista do gabinete, referência 3. Nutricionista, referência 6. Oftalmologista, referência 5. Operador de máquinas pesadas, referência 2. Psicólogo, referência 2. Secretário da Junta de Serviço Militar, referência 2. Servente de obras, referência 2. Subprefeito, referência 7. Telefonista, referência 1. Tesoureiro, referência 7. Vigia, referência 1. Visitador sanitário, referência 2. E zelador, referência 1. É isso, presidente. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 3 de 2025, que dispõe sobre a atualização e readequação da escala dos padrões de referências de vencimentos ou salários dos servidores públicos municipais e que trata o artigo 2º da Lei Complementar 183, de 28 de janeiro de 2022, na forma que especifica. Eu acho que o secretário deixou claro para todos os valores. Aquilo que eu disse anteriormente, fica aqui o registro de parabéns à administração por fazer essa readequação bem equilibrada, principalmente para os setores que mais precisam dos trabalhos mais pesados. E eu acredito que é unanimidade aqui a aprovação nessa Casa de Leis e também a necessidade desse reajuste para os servidores municipais. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis que votam sim permaneçam como estão, os contrários que votam não se manifestem. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação. Vou registrar aqui, João. Encerrada a matéria. Está esgotada, secretário, não? Tem mais alguma coisa? Está esgotada a matéria, aliás, a ordem do dia. Encerrada a matéria da ordem do dia, de acordo com a ordem de inscrição, fará uso da palavra para explicações pessoais o vereador Douglas Alves de Oliveira. Na sequência, Maurício de Araújo Ferrari. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, seus vereadores, vereadoras. A todos presentes, seus internautas. Sobre aquela matéria nossa que a gente colocamos aqui, das reivindicação lá do prefeito. Uma coisa, é muito chato a gente chegar em porta de bar e chegar no mercado, alguma coisa, e as pessoas virem cobrar da gente. Que um colhedor de lixo, no máximo, ganha R$ 1.700. E certas pessoas, não sei se é verdade ou mentira, entendeu? Ganhando R$ 17.000, que é muita diferença, entendeu? Então, por isso que estamos atrás da verdade. Se for verdade, é bom. Se for mentira, vai pagar. Tchau, obrigado. Certo, seu vereador.
Com a palavra, a vereadora Fabiana. Eu aqui nas minhas considerações finais, eu só quero deixar um alerta, né, que nós estamos aqui 6 pessoas, né, que trabalham na área da saúde, e a gente está vendo, é muito preocupante a questão da dengue aqui na nossa região, né. Aqui no nosso município, eu hoje até ia me inteirar do assunto, mas não sei se tem muitos casos, vocês podem, não. Mas, assim, então, vamos aproveitar e tomar os devidos cuidados, né? Porque eu vi que em Jaboticabal está bem crítico. Muitas cidades estão vivendo extremamente um estado crítico. Então, já que nós não estamos com tantos cuidados, eu, particularmente, né, a conhecimento de todos, perdi uma pessoa da nossa família. Então, é muito triste. As pessoas que passam, eu nunca passei dengue, mas quem passa fala que é muito dolorido, e está sendo muito grave. Então, só um alerta, né, para a gente continuar tomando os devidos cuidados e aumentar ainda mais, para que a gente possa, então, preservar as nossas crianças, os nossos idosos, as gestantes, né, a população em geral. Cuidem dos nossos quintais, também os departamentos públicos, né, talvez a gente passa numa praça, passa num departamento público, vê algo de diferente, ou na casa de alguém, comunique o posto de saúde, comunique o almoxerifado, né, essa união que faz com que a gente possa ter um resultado positivo no município. Então, são essas minhas palavras, desejo uma boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos os que fizeram presente aqui nesta noite. Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador João Carlos da Silva. Senhor presidente, mesa diretora, os demais nobres pares, cumprimentar nosso subprefeito de Agulho Adilson, no qual peço licença para cumprimentar os demais presentes, aos nossos internautas que estão nos acompanhando, e como foi bem dito aqui, né, hoje nós tivemos aqui várias indicações, requerimentos de grande importância, né, alguns foram passados por essa casa, né, aproveitar essa deixa, né, presidente, e fazer com que o nosso prefeito nos acolha, né? Exatamente. Tanto no sentido das iluminações, tanto no sentido dos braços de luz e o Valdirene. Que temos ainda algumas coisas que são reivindicadas ao longo dos anos, né? Acho que a Ernesto Magni, ali Batista Magni, Batista Magni, no Jardim Boquete, que é onde mora o Julinho lá, que é uma reivindicação antiga e que nós não conseguimos iluminá-lo, aquele trecho ali, né? Então é preciso que... São pequenas coisinhas, né? Isso não... Se me permite uma parte... Pode falar, presidente. Eu acho tão interessante que as matérias que vêm por indicação aqui, os vereadores ficam preocupados para fazer a indicação, porque são algo que realmente são necessárias as obras. Vamos fazer referência àquela obra próxima ao rio, que foi objeto, inclusive, de emenda impositiva que eu, você e o Edson fizemos no final do outro ano, porque nós visualizávamos que a solução seria fazer um corte na diagonal, no sentido do fluxo da água, e aumentar a captação para evitar que aquelas pessoas ali à margem do rio sofressem. E depois, ao final, acabou sendo feito, mas precisou ter mais uma inundação. Então, eu repito, né? Aquilo que eu falei no dia da posse, e tenho certeza que o prefeito vai nos atender, essas indicações que o Carlos fez, que a Valdirene fez, o Douglas fez, são necessárias porque são coisas que a população nos cobra. Como o Maurício disse, você vem na porta do bar, o cara chega cobrando você, que você é o vereador, né? Por isso que eu faço questão de vir a essa tribuna nesse momento, né, para poder enfatizar essas indicações de vocês. Nós ficamos aqui há 4 anos esperando uma lombada, né? Muitas vezes aí em frente ao velório municipal e na saída de Santa Adélia. Então, nós ficamos vivendo aí coisinhas picuinhazinhas que precisam ser resolvidas. Então, eu espero que o nosso prefeito, tenho certeza que veio com uma boa vontade, né? Haja visto a reestruturação dos funcionários, né?
Também, viu, Douglas, eu acredito que no momento talvez, mas precisa ver o caixa, como foi dito aqui pelo presidente, tudo, mas a gente precisa ver a possibilidade de aumentar esse vale alimentação, saúde, né? Então, eu entendo que é preciso que a gente venha, cobra, mas é preciso que nós sejamos ouvidos com pequenos detalhes, né? São pequenas coisas. Não é projetos de grande monta que você precisa de grandes recursos, né? Então, eu acredito que a gente vai fazer um trabalho meio que diferenciado, né? Também não poderia deixar aqui de fazer a respeito do processo do projeto da Rose, né, Rose do cemitério. Eu acho que, como disse o presidente, nós temos que ter calma, trazer, pautar, ler, e agora fazer as avaliações, né, buscar algumas informações. É um processo complicado, eu acho que a agulha, eu até estava conversando com o presidente hoje no gabinete, a gente vai em velórios lá, mas a gente não tem todo um olhar geral dentro do cemitério. Eu não sabia de tantos, né, terrenos que estão ali praticamente abandonados, né? Eu acho que muito mais lá do que aqui em Fernando, no nosso cemitério. Aqui nós tivemos o Rodrigo conseguiu adquirir a aquisição daquela área aqui do Cabeção, onde que era, né? Então nós conseguimos, até foi uma propositura minha que eu pedi, e ele acabou comprando. Então nós estamos numa situação melhor, né, como se diz, com condições de espaço físico, diferentemente na agulha. Então eu acredito que precisa ser avaliado com bastante carinho, né, Rose? Porque o processo assim, é difícil mexer, respeitar, né, todos os mortais, mas é preciso saber também quantas vezes aquele terreno está lá e que ninguém apareceu, né? Mas é preciso fazer toda essa busca aí, né? Mapeamento para a gente poder ter esse espaço, porque se faz necessário. É claro que vai ter que, no futuro, pensar numa aquisição, como se pensou aqui em Fernando Preste. 130? 130? Eu chutei 50, 130. Identificadas. Disponível hoje. Se morrerem mais que 8, não tem onde enterrar. Eu falo sempre assim, né, que aqui nós pedimos para o Rodrigo, o Cabeça estava interessado em vender, então as coisas têm que ser assim, né, tem que vir de encontro, né? O Cabeção queria vender, o Rodrigo mostrou boa vontade, comprou, solucionamos. Em agulha vai ter que, tipo assim, não é só questão né, encontrar uma área que possa destinar. E eu falo que, viu, presidente, o prefeito, o nosso prefeito, novo prefeito, tem grandes desafios, né? Grandes. Porque nós precisamos, por exemplo, para o município desenvolver, nós precisamos ter área para indústria, né? Para área industrial. Nós temos da moradia, nós precisamos de terreno, e todos esses dois projetos dependem de recurso próprio. Não é a esfera federal nem a estadual que vai destinar. É caixa da prefeitura que tem que fazer isso. E não é diferente com relação também se for fazer uma aquisição no terreno para aumentar o cemitério, né? Então, eu acho que uma coisa bem lembrada, e parabenizar aqui o prefeito, né, pelas suas ações logo nos seus 30 dias de mandato, com relação ao projeto de reestruturação, onde conseguiu visar o mais necessitado, né, aquele que ganha menos. E também tirar aquele sufoco daquele pessoal lá de baixo, né? Muito embora eu tenha imóveis lá também, mas tem famílias lá também, né? Então você vê que nós ficamos aí batendo, né, batendo, e nós precisamos juntar as 3 emendas impositivas para poder fazer aquele desvio lá, um braço na Avenida José Mantovani ali, porque a água saía reto no canal ali. Então, quando ela elevava a boca da saída da água lá do bueiro, o que acontecia? Voltava tudo para trás. Então, eu acho que teve um teste, né? Não foi assim uma coisa rápida, mas teve 100 milímetros de chuva, né? Não foi assim dentro de 1 hora ou 2 horas, porque o impacto é quando se chove 80 milímetros dentro de 1 hora.
Então, você precisa estar com as bocas de lobos totalmente limpas, para que a água cai no desnível, ela ganha velocidade e chega lá embaixo, ela bate e vai embora, né? Agora, se ela tiver alguma obstrução por parte de lixo, que isso é uma coisa costumeira, então fica difícil. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, tivemos aquele 100 milímetros, não houve o rebolo da água, né, vereador? Não voltou, foi embora, e tomara que tenha tido essa solução, né? Porque não é uma tarefa fácil, viu, presidente, fazer aquele projeto lá, porque é tudo muito, não tem desnível ali, não tem desnível, né? Aquele desnível. Local ali, ele está abaixo do nível, né? Abaixo do nível do leito do rio. Do leito do rio, né? Então, há uma dificuldade muito grande. Então, você vê que eu acho que o primeiro passo foi dado, eu acho que agora é manter, a manutenção é de suma importância, porque não basta só você fazer o projeto e depois deixar essas bocas de lobo aí, ao Deus dará, e aí vai entupindo, né? Tinha lugar lá que o próprio Mariel falou para mim que não passava quase que um braço, né? Estava obstruído, né? Obstruído, né? E também, para finalizar a minha fala, não poderia deixar aqui de dizer, com relação, como o Maurício veio aqui e disse, né? Que eu sempre digo assim, cada um tem que se zelar pelos seus preceitos, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vai passar despercebido. E então, se realmente há esses comentários e essas dúvidas, essa casa ela está aqui para isso, para apurar. Ela tem que apurar e ver realmente os responsáveis, né? Quem realmente se beneficiou e não fez a coisa como deveria ser feito perante a ética, eu acho que não pode generalizar. Na verdade, né, João, assim, a gente torce para que sejam comentários infundados. A gente vai ter a felicidade de analisar o projeto e falar, olha, não, realmente isso foi um boato, está aqui a explicação, os documentos estão aqui. Ninguém está torcendo para que as coisas saiam do controle. Sim. Só que existe um órgão responsável por apurar isso, e esse órgão chama Câmara de Vereadores, né? Então, nós estamos fazendo apenas a nossa função. É a verdade. Eu acho que nós temos que zelar pelos nossos princípios, pelas nossas iniciativas, e que eu sempre tenho tudo para casa. Eu acho que a gente tem que estar aqui representando o município, né? Você não pode estar atrelado ou, né, alinhado com isso, com aquilo. Então, a gente tem que estar colocando em primeiro lugar todo o bem-estar da população e do município. Era isso, presidente. Sim, senhor vereador. Vou fazer algumas considerações daqui mesmo, antes de encerrar. Parabenizar todos os trabalhos da noite, todas as indicações, requerimentos, manifestações. Complementar o que já foi dito aqui anteriormente, né? O nosso objetivo aqui é apurar o que aconteceu. A conduta dos vereadores tem que ser sempre essa, né? A gente tem que prezar. A gente não está aqui para defender interesses particulares, mas sim aqueles institucionais. Então, não vejo problema nenhum em fazer. Seria ruim se não fizéssemos, né? Aí alguém poderia cobrar a gente acerca dessa situação. Então, depois de apurado, os documentos vão estar todos transparentes no site. Hoje nós temos um site novo. Eu peço novamente para que os munícipes acessem ao nosso portal na internet, que é camarafernandoprestes.sp.gov.br. Lá vocês vão encontrar todas as matérias que a gente está votando aqui, já de maneira antecipada, com fotos, com parecer jurídico, de maneira bem transparente. Quero registrar a questão do cemitério, Rose, que além da questão da desapropriação que o João falou, hoje, para você ter autorização para a expansão de um cemitério, você precisa de autorização de órgãos ambientais, CETESB, IBAMA, porque você vai ter que ter um local adequado para colocar os restos mortais. Então, isso tem que ver uma questão de contaminação de água, tem todo um processo delicado. Esse projeto, e ainda ele é paliativo, não, assim, a prefeitura tem que, aí, em curto prazo, fazer a aquisição de uma área lá no distrito de Agulha para que destine ao cemitério. E eu digo que nós estamos começando hoje a primeira sessão ordinária desse mandato, nós temos 4 anos pela frente, e eu acho que é importante todo mundo analisar os objetivos, né, e os desafios que o João bem disse para esses 4 anos, para os nossos mandatos. E assim, dentre eles, nós temos a questão de aquisição
de espaço para novas áreas industriais, né? Hoje aqui no município já está ficando, né, todas as áreas já foram doadas. Nós não temos um palmo de terra para isso. Eu acho que esse deve ser um objetivo da municipalidade, de conseguir algo, tanto aqui quanto em Agulha, para fomentar o desenvolvimento, geração de empregos, embora a gente já tenha bastante emprego, mas acredito que é importante isso ainda, porque nós temos empresas nossas que estão expandindo aqui, e às vezes acaba indo para outra cidade, você acaba perdendo uma empresa por conta de não ter o que oferecer para ela. Então eu acho que esse é um desafio, não é a curto prazo, é a longo prazo. Eu acho que está no foco aí do prefeito, mas tem que estar no foco dos vereadores também. Nós precisamos ver essa questão, né, que o João falou da CDHU, questão de habitação, fazer um estudo, um levantamento sobre a necessidade de construções de algum conjunto habitacional ou algum outro meio, às vezes Minha Casa Minha Vida, fazer um programa municipal a fim de facilitar a questão burocrática para que as pessoas sejam atendidas aqui, não na Taquaritinga, na Caixa Federal, viabilizar de uma maneira mais fácil para tentar diminuir. Nós temos hoje um déficit habitacional no município, né? Haja vista quem quer alugar uma casa hoje, você sai buscando aí, faz uma fila gigante em busca de algum imóvel para alocar. Então é importante, isso é uma questão interessante que eu acho que tem que estar no radar da administração pública. Outro ponto muito importante, nós precisamos, agora com o início do ensino integral da educação, de manhã até à tarde, todos os alunos estão indo da rede municipal de ensino para a escola ao mesmo tempo. E isso demanda de infraestrutura em todas as salas. Então, assim, nós sabemos que os nossos prédios estão necessitando de reformas. Então, é importante, né, caso algum dos vereadores tenham contato com deputados, são verbas destinadas à educação, é mais fácil para a gente conseguir, tal qual educação, tal qual saúde. Eu, particularmente, queria registrar que eu consegui um valor de R$40 mil para fazer uma reforma na do Estado. Era um programa que estava disponível através da deputada Graciela, delegada Graciela, e nós fizemos, vai vir para Francisco Salles. Não tinha para rede municipal, porque era um programa da ocasião. Mas, assim, nós precisamos ter aí uma infraestrutura melhor para as nossas crianças. Aqui tem, tá legal, tá, mas tem ainda muito a ser melhorado. E nós temos que verificar como que está indo o feedback dessas crianças na escola, quais seriam eventuais apontamentos, né? Então começa a surgir algum ruído, já a gente está ouvindo. É importante que cada vereador, cada cidadão aí tenha essa opinião, e eu tenho certeza que a gente juntando forças aqui, levando para o executivo, a gente consiga melhorar sempre. É importante que a gente visualize soluções. É importante apontar o que está errado, mas seria, assim, muito proveitoso, partindo de nós, vereadores, que a gente busque soluções para aquelas situações que existam, né? Então a gente consegue através de um recurso, consegue através de uma sugestão, de uma alteração, para que o prefeito nos ouça e a gente consiga contribuir para uma cidade melhor para todos. Parabenizo os profissionais que tiveram aí o reajuste, né, dos vencimentos. A gente precisa muito dos funcionários, o município precisa de todos vocês, e é imprescindível que vocês trabalhem com remuneração maior. Agradeço a presença de todos que vieram aqui, todos que estão em casa nos assistindo. É um prazer imenso tê-los, voltem mais vezes. Aqui é a Casa do Povo, aqui todo mundo vai ser tratado muito bem, as sessões aqui serão bem mais tranquilas do que foi outrora. Não vou dizer que aqui vai ser uma chancelaria do Poder Executivo, muito pelo contrário, nós vamos discutir com calma todos os projetos, nós vamos dar voz a todos os vereadores que queiram falar, não haverá censura, não haverá autoritarismo, não haverá falta de educação. Aqui nós temos que dar exemplo a todos vocês, e vocês se sintam confortáveis de estarem aqui presentes. É um prazer tê-los aqui. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a primeira sessão ordinária de 2025, realizada neste dia 10 de fevereiro, e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de fevereiro, às 20 horas. Boa noite a todos e muito obrigado novamente.